Esse é um episódio muito especial do Trocando Ideias. Por quê? Porque tem você assistindo aqui com a gente. E porque tem o pastor Hernandes aqui. Privilégio, viu, Thiago? E porque tem uma equipe linda aqui trabalhando para que esse programa chegue aí pela internet na sua casa, tá bom? Esse programa é um oferecimento da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Pastor Hernandes, como é que andam as finalizações da tenda? Thiago, muito empolgado. Está ficando linda, de excelência. Eu creio que vai ser um upgrade naquilo que nós sonhamos, né, de acolher mais pessoas. E eu acho até que a tenda já vai ficar pequena do começo. Eu tô achando também. São 1.500 lugares, dá até para botar um pouco mais, mas está ficando extraordinário. Estamos ansiosos para a inauguração. Não temos data ainda, mas está chegando a hora. Pois é. Você acompanhando a gente aqui, você vai ficar por dentro também até de quando vai ser a inauguração do espaço novo, tá bom? No programa de hoje, 3 perguntas espetaculares. Fique com a gente volta depois da vinheta. Trocando Ideias, número 328 no ar. Pastor Hernandes, nós temos aqui a pergunta do Ian Carlos. Uma pergunta curta e direta. Pastor, quem matou Jesus? Os judeus ou foram os romanos? Ou não é nada disso? A pergunta é simples e complexa ao mesmo tempo. Então vamos para a Bíblia. Atos capítulo 2 tem uma resposta e depois eu quero complementá-la. Atos capítulo 2, verso 23. Está escrito assim. Talvez pudéssemos ler o 22 para fazer o contexto. Jesus diz assim, Pedro pregando em Jerusalém diz assim, varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. E aqui, então, você percebe que há uma responsabilização dos ouvintes por terem matado Jesus, o autor da vida. Agora, note você que eles se uniram também aos romanos para fazer isso. Judeus e gentios, porque Pilatos era romano. Eles diretamente mataram Jesus. Agora, o texto está nos informando que ele foi entregue para quê? Para a morte, pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Deus o entregou, os homens o mataram. Mas, de fato, combinando isso com 1 Coríntios capítulo 15, está escrito assim, olha que coisa interessante, versículo de número 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, como ele morreu? Ele morreu não porque Judas o traiu, não porque Pilatos o condenou, não porque o Sinédrio o acusou, não porque os soldados o pregaram na cruz. Ele morreu porque o Pai o entregou por amor. Ele morreu porque disse ele mesmo, ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E ele morreu pelos nossos pecados. Quem pôs a mão para matá-lo foram os judeus e os romanos. Mas aquele fato ocorreu porque antes da eternidade, Deus o havia entregado. Deus não poupou o seu próprio filho, hoje por todos nós o entregou. Ele morreu porque ele se colocou à disposição do Pai para cumprir essa missão.
Ele morreu especificamente pelos nossos pecados. Então não foi um acidente, não foi uma surpresa, não morreu como um mártir, não morreu porque sucumbiu ao poder de Roma, ao poder do sinédrio judaico. Ele morreu voluntariamente como oferta do Pai pelos nossos pecados. Essa é que é a grande verdade das Escrituras. Reverendo Hernandes, nós temos aqui a participação do Maurício. Ele quer a sua ajuda para saber como se portar bem no trabalho dele. Ele diz o seguinte: eu queria saber como deve ser a conduta de um personal trainer cristão na academia. Eu trabalho nesse ambiente e me sinto desconfortável. Devo evitar ajudar nos treinos as mulheres que se vestem mostrando o corpo, por exemplo, mulheres só de top ou outras formas de se vestir. Como se manter fiel a Cristo e puro? É pecado ajudar essas mulheres nos treinos? É complicado, ele está trazendo um diagnóstico, né? E um perigo. Diagnóstico é porque eu acho que as mulheres deveriam cuidar um pouco melhor na hora de ir para a academia. Sabendo a mulher que o homem olha e que o desejo é despertado pelo olhar. Então, quando uma mulher, sobretudo falando até de uma mulher cristã, se ela vai para uma academia vestida com o propósito de provocar o personal trainer ou outras pessoas, ela deveria repensar a sua vida, repensar a sua postura. Segunda coisa, se esse personal está vivendo um momento difícil de tentação, porque ele está lidando com uma pessoa que não está convenientemente vestida, eu acho que ele precisa tomar duas atitudes. Ou ter coragem de falar com essa pessoa, ou segundo, buscar uma alternativa de cuidar, então, de pessoas masculinas, para não entrar no campo da tentação ou até da queda. Eu conheço casos de mulheres casadas que abandonaram o marido para se envolverem com o personal trainer. Eu conheço casos de meninas solteiras que, em virtude dessa forma de se vestir, acabaram tentando a pessoa que estava cuidando delas e caíram em pecado. Então, não se brinca com isso. Hormônio não tem disciplina. Nessa questão da tentação sexual, ninguém é forte. A Bíblia diz que você deve resistir o diabo, mas no que tange aos pecados da carne, fuja. Então não tente ser forte não. Se você tem duas atitudes, ou você diz para essa mulher, olha, a forma de você vir está me constrangendo. Se ele não tem condições de dizer isso, ou se a empresa não permite que ele diga isso, se ele é empregado, ele falou, eu vou trabalhar só com sexo masculino, eu não quero entrar por esse outro campo. Seria uma forma de resolver o problema, na minha visão. Tá aí, Maurício, a recomendação do pastor Hernandes. A próxima participação, nós recebemos aqui uma pergunta e a pessoa pediu para se manter no anonimato, e é um relato bastante sensível, pastor Hernandes. Pois não. E um desabafo. A pessoa diz que é de Campinas, tem 21 anos, e a pergunta é a seguinte: Deus me criou para o inferno? Eu não tenho expectativa ou esperança alguma de salvação. Parece que Deus não me elegeu. Já descobri que era melhor nem ter existido. Já pensei em me matar, mas sei que eu iria direto para o inferno. Será que Deus vai me salvar? Eu sei que Ele pode me salvar, mas será que Ele quer? Como saber se não estou mesmo predestinado ao inferno? Olha, veja bem que para mim, qual o nome do... é anônimo. Não tem nome. Parece-me que o problema aí é uma questão de confusão mental. Ele introjetou na mente que Deus o criou para o inferno. Ele crê que o inferno existe, mas ele não acredita que ele possa ser salvo, que Deus quer que ele seja salvo. Vamos para a Bíblia para ver o que a Bíblia responde. Por exemplo, lá em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, está escrito assim.
versículo 11, 33:11. Ezequiel 33:11. Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Deus está declarando graficamente aqui que ele não tem prazer na morte do perverso, ele não tem prazer na condenação do perverso, ele não tem prazer que o perverso pereça. Deus faz um juramento que não tem prazer. Olha que coisa interessante. Tão certo como eu vivo, é um juramento, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Então, eu quero dizer para você que Deus tem prazer na sua salvação e não na sua condenação. Que Deus deseja que todos sejam salvos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, o seu papel não é dar ouvidos às suas emoções, que elas podem nos enganar. É dar ouvidos à palavra de Deus. A Bíblia diz assim, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então preste atenção nisso, Deus quer a sua salvação. Qual é o seu papel? Arrepender dos seus pecados, crer no Senhor Jesus. E se você crer, você tem a vida eterna. Você vai ser habitado pelo Espírito, selado pelo Espírito, ter seu nome no livro da vida, ter a alegria da sua salvação, ter segurança da sua salvação e viver uma vida plena, abundante e feliz na presença de Deus. Pois bem, você acompanhou aí o Trocando Ideias de hoje, viu as perguntas e eu quero incentivar você aí de casa para mandar sua pergunta para cá. Se você tem algum questionamento, tem dúvidas sobre a Bíblia, faça como o pessoal fez no programa de hoje, mande sua pergunta para cá, trocandoideias@lpc.org.br. Se você não quiser colocar seu nome, a exemplo dessa última pergunta, não precisa, coloca como anônimo e a gente vai bater papo com você de casa, tá certo? Pastor, eu gostaria de convidar o pessoal de casa para vir conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros também. Podemos fazer isso? Vamos lá? Vamos lá. Pois bem, gente, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros está em São Paulo, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151, ao lado da Ponte Cidade Universitária. Nos domingos nós temos culto às 8, escola dominical 9h30, culto às 11, culto às 17, culto às 19 horas. Temos culto toda segunda às 20 horas, toda terça, 2h30 da tarde, toda quarta às 20 horas. Você é nosso convidado. Se você mora fora de São Paulo, você pode participar de toda a programação pela IPP-TV, pelo canal do YouTube da igreja, e então ter todo esse conteúdo para a sua edificação espiritual. A igreja é uma igreja amável, acolhedora, de portas abertas, uma igreja missionária, uma igreja que tem sido luz para as nações. Então, venha para cá, participe conosco, vai ser uma grande alegria receber você e a sua família. É isso aí. Não vá embora sem deixar o like aqui embaixo, tá bom? Se você está aqui na IPP TV, continue acompanhando a programação. Tenho certeza que você vai gostar dos próximos programas que vem aí pela frente. Amém. Pastor Hernandes, obrigado, viu, pela companhia. Grande abraço, Tiago. Privilégio estar aqui com você. Isso aí. Um abraço para todos vocês também.